Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Jackson. Então a gente vai entrar aí para a nossa terceira aula, né? A terceira aula aí, já vamos entrar aí com a parte de código, né? E a elaboração aí do nosso primeiro consultor. Vamos iniciar aí nosso MetaTrader, tá, pessoal? Eu queria agradecer aí as pessoas que comentaram, né? Que se inscreveram aí no canal. Para mim é um prazer imenso, tá, pessoal? Tá ajudando aí vocês. E é isso aí, vamos crescer, vamos expandir o conhecimento, tá? E bola pra frente, galera. Eu abri aqui meu MetaTrader, tá? E vocês vão clicar aqui, pessoal, ó, em editor da linguagem MetaCode, tá? Se vocês pressionarem o F4 também vai abrir o terminal. Então vai abrir essa tela, Meta Editor, certo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá em novo. Vocês vão deixar essa primeira opção marcada. Eu vou estar explicando as funções, tá, pessoal? E as outras opções mais pra frente. A aula de hoje é uma introdução rápida aí, na parte do código, tá, pessoal? Nessa parte vocês vão colocar aí o nome do consultor. Tá? Aqui eu vou definir como aula de Forex. Vamos clicar em avançar. Vamos deixar desmarcado, tá, essas funções. Mais pra frente a gente vai aprender cada uma delas, tá? Avança a um teste também. Vocês vão concluir, certo? Ao concluir, pessoal, vocês vão perceber que a tela ela já vem preenchida aí com algumas informações, né? Esse é nada mais nada menos que o corpo do consultor. Para não complicar muito, eu vou selecionar tudo e vou apagar. Beleza? Vamos entender o seguinte. Para mim construir um consultor, eu preciso olhar o gráfico. Aqui eu vou abrir o Pyrodollar, né? Vou definir aqui um template. Beleza? Primeiro de tudo, eu preciso olhar o gráfico e definir a minha estratégia, tá? A minha estratégia pode ser diferente da sua, pode ser parecida, mas dificilmente ela vai ser igual, tá? Ao menos que alguém compartilhe aí a estratégia, tá? Mas o mercado é feito disso, pessoal. Ele é feito de incertezas, né? De medos. Então, quando um acha que o preço vai subir, às vezes ele cai, né? Quando eu penso que o mercado vai descer, às vezes ele sobe, então nunca ninguém é dono da certeza aí no Forex, e nem o mercado. É o mercado aí das incertezas, certo? Com isso, cada um, né, tem a sua própria estratégia, seja de suporte e resistência, seja de candle de alta, né, seja de padrão de média móveis, enfim, cada um adota uma estratégia diferente. E com isso, pessoal, surge aí os movimentos, né? Os grandes movimentos, pequenos movimentos. Então o trader ele vai escolher uma estratégia. A primeira coisa é escolher uma estratégia. Vou voltar lá na nossa tela de desenvolvimento. Então vou colocar aqui, ó, que a primeira coisa a se fazer é definir uma estratégia. Aqui ele vai ficar diferente porque eu estou escrevendo no próprio ambiente de desenvolvimento, mas não importa, tá, pessoal? Primeiro eu defino uma estratégia, tá? O que eu vou, né, fazer no mercado, tá? Eu vou comprar, né, em uma determinada região, eu vou vender, eu vou me proteger. Então a estratégia ela é aí o carro forte, né? Ela é o centro, né, de todo o consultor. Após definir uma estratégia, galera, é hora de montar o corpo do consultor. Eu vou definir aqui, vocês podem fazer isso num bloco de notas aí, ou até mesmo mais bonitinho aí depois. O consultor, pessoal, ele é formado aí basicamente por três grandes blocos, tá? O primeiro bloco a gente chama aí de variáveis.
que são variáveis? Variáveis, pessoal, são palavras, né, são letras que armazenam informações, né, que vão capturar, né, que são capturadas aí do consultor, seja de candles, seja da média móvel, né, seja de outros indicadores. Então, essas letras, né, ou palavras, elas capturam o número, né, o valor. Essas palavras, elas vão ter tipos, tá? Vou colocar aqui que as nossas variáveis, elas têm tipos diferentes. Como assim tipos? Por exemplo, se eu for desenvolver um consultor que ele vai ler uma determinada região, certo? Vamos lá no gráfico, que é mais fácil. Suponhamos que eu vou construir o consultor e eu quero que ele leia a região lá da faixa de 106,678, tá? Quando o preço bater ali, ele vai ler, né, alguma coisa e vai capturar. Então, eu vou ter uma variável, né? Provavelmente eu vou ter uma variável chamada de preço, ou valor. Aí vai da preferência de vocês, né? Porque quando o preço atingir lá a minha faixa, né, que eu defini, eu quero que o consultor capture. Eu quero que capture aquele número. Então eu vou ter preço, né? Eu vou ter os contadores, como assim? Eu quero construir um robô que quando ele chegue naquela faixa, né, de 106,670, por exemplo, ele conte uma vez. Beleza. Se ele atingir de novo, esse contador ele vai, né, ser incrementado. Então já é duas vezes. Então a gente vai usar isso muito, tá? No meu consultor, por exemplo, do primeiro vídeo, eu utilizo, né, essa ideia aí do incremento. Então nós vamos utilizar contadores, tá? Vamos trabalhar aí com hora, data e etc. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esses tipos, eles são diferentes, tá? São variáveis com tipos diferenciados. Vamos dar agora aqui um conceito, né, dos tipos para cada um dessas palavras. Preço, pessoal. Vamos lá no gráfico. O preço, ele... Vamos colocar aqui o fechamento, ó. Fechamento do dia 24. Então o fechamento foi lá em 106,455. Né? É um número que flutuante. Não é um número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3. Tá? Ele é quebrado, então ele é 1.06455. Quando formos trabalhar números flutuantes, números quebrados, vamos trabalhar com o double. Então, double é toda vez que formos trabalhar aí com capturas de preço, né? Eu quero capturar a média móvel, double, né? O preço na média móvel, double. Com o tempo vocês vão percebendo aí, vocês vão adaptando aí bem, tá? Os contadores já são um caso diferente, né? O contador, ele vai ser do tipo inteiro. Então, nós definimos como int, de inteiro. Ele vai ser um número inteiro, 1, 2, 3, 4, né? Então, ele não é quebrado, né? 1,5, 2,5, então ele vai ser sempre inteiro, tá? Um contador. A hora nós vamos trabalhar com a função mesmo, tá? Por exemplo, a hora nós definimos lá aqui no método trader. Escrevemos hora. Abre parênteses e fecha.
Então, quando eu escrevo isso no MetaTrader, isso aqui eu estou chamando uma função. Tá? Vamos trabalhar funções mais para frente. Tá ok, pessoal? Então, aqui os tipos mais utilizados são o inteiro, double, e um último aqui, que eu não coloquei, é o string. Então, string é toda vez que vamos trabalhar com capturas de palavras. Tá? Então, suponhamos que lá, em um determinado momento, eu queira capturar, quando o preço chegar em uma determinada região, eu quero que ele capture e escreva uma palavra. Por exemplo, abertura de Nova York. Né? Quando o preço bater naquele horário, o consultor escreve, né, na tela abertura de Nova York ou abertura de Londres. Só um exemplo. String, então vou colocar aqui uma palavra qualquer. Mercado. Vai lá. Então eu declarei, né, a palavra mercado do tipo, né, lá, do tipo string, ou seja, ela vai armazenar palavras ou letras, tá? Isso a gente vai ver nos exemplos. Beleza, galera? Após definir as variáveis, é hora da gente montar o corpo. Eu não posso montar o corpo, né, antes de definir as variáveis. Então, o consultor deve seguir aí essa ordem, tá? Aqui é onde vem todo o segredo do robô, do consultor, né? É onde vem toda a lógica de programação, toda a estratégia. Então, é definido aqui no corpo. Vou colocar aqui como lógica do consultor. Aqui é onde vai ser definido, tá, os laços de repetição, as condições, tá, e as chamadas de função. Vamos colocar aí no final, chamadas de função. Isso aqui pode parecer complicado, mas no início, para quem não é muito adaptado aí a linguagens, né, pode sentir um pouquinho de dificuldade, mas não é tão difícil. Então vamos lá, só recapitulando. Primeiro, definimos uma estratégia. Segundo, definimos as variáveis, tá, que vamos utilizar na estratégia. Essas variáveis têm tipos diferentes. Eu utilizo o double quando vou capturar o preço, basicamente, um número quebrado. Eu utilizo o int quando eu vou definir contadores, tá? O string eu defino quando vou armazenar palavras ou letras, tá? Após definirmos as variáveis, vamos montar o corpo, tá? Nessa aula não vamos trabalhar ainda com o corpo, porque a ideia é de vocês ver, né, o esqueleto, né? Como que vai ser formado aí o esqueleto do robô. Após definirmos aí as variáveis, a estratégia das variáveis e o corpo do consultor, é hora de definirmos aqui as funções. As funções, pessoal, elas vão ficar fora, tá, do onTick. O que é onTick? Né? OnTick é a função que nós vamos utilizar. Algumas pessoas utilizam a função init e a onStart, mas eu prefiro utilizar OnTick. Vamos explicar todas as outras, tá? Mas OnTick para mim é essencial, é a melhor. Ela não tem um atraso, né, como a init, e para a gente estar definindo aí os laços, né, as chamadas de função, a OnTick para mim
é a melhor, eu gosto de trabalhar bastante com ela. Mas aí depende da estratégia de cada um, né? A ideia é que todas elas funcionam, tá, pessoal? Aqui vai mais de gosto, né? O que seria a OnTick? A OnTick é uma função que a cada movimento do mercado, suponhamos que o mercado, por exemplo, esteja aqui 1,06589, tá? E de repente ele dá aqui um salto para 1,06597. Isso foi um tick, né? Uma negociação. Toda vez que o mercado tiver uma negociação dessa, o que tiver dentro dessa função, né, o que nós definirmos dentro dessa função, que porventura é o nosso corpo, tá? O OnTick é nada mais que o corpo do consultor. Ele lê todo o consultor. Tá? Então essa aqui é a nossa função de corpo do consultor. Tranquilo, galera? Então, basicamente é isso, tá? O nosso consultor ele vai obedecer a essa ordem, tá? Para que nós tenhamos aí um consultor bom, né? Uma estrutura bem definida. Defina uma estratégia, né? Declara as variáveis, forma o corpo do consultor e coloca as funções lá fora do OnTick. Que funções seriam essas, galera? Nós temos muitas funções aí no MQL. Nós temos, por exemplo, a função de contar ordens. Vai chegar uma determinada situação em que vocês precisarão contar as ordens abertas, né, para limitar o robô. Por exemplo, eu só posso abrir uma posição se eu não tiver nenhuma ordem aberta. Aí o robô abre uma posição. Tem uma posição aberta, ele verifica. Opa, tem uma posição aberta, eu não posso abrir uma nova posição. Só quando aquela estiver fechada. É uma função, nós vamos trabalhar com ela. Temos a função de fechar, né? Por exemplo, eu quero fechar todas as posições abertas em um determinado horário, às 9 horas, às 10 horas. Então é um exemplo também de função, a função fechar. E várias outras, tá, pessoal? Podemos criar nossas próprias funções, de verificar se a distância, por exemplo, do preço para a média móvel. Então eu chamo a função calcula a distância e ela calcula a distância da média móvel de 30 períodos até chegar ao preço, por exemplo. Então um exemplo de função. É isso, galera, a aula de hoje, tá? Tá ficando um pouquinho grande a aula. Nós dividimos basicamente, vamos dividir essa aula em 2 módulos, tá? A primeira é uma passada rápida aí nos conceitos, tá? E a segunda a gente faz uma aplicação aí bem rápida, para não ficar só nas palavras. Tá bom? Então eu vou fechar aqui, a gente vai para o segundo módulo da aula. Eu vou fechar aqui. Não quero salvar. Vou fechar tudo, tá? E a gente vai criar aí uma primeira aplicação utilizando aquelas definições lá que a gente viu agora. E aí, galera, então vamos lá para a nossa aplicação, né? Então nós vimos toda a parte de conceito, né? Das variáveis, como ele está declarando aí os tipos, né, das variáveis. Então vamos procurar aplicar, né, essa ideia aqui num código mesmo, no consultor, certo? Então vamos lá. A função que nós aprendemos hoje é a OnTick, certo? Lembra o que é OnTick? OnTick é uma função, né, que a cada negociação que é feita no mercado, o consultor ele interpreta, né, o que está entre as chaves. Então vocês declaram a função, certo? Como saber se eu declarei a função correta? Quando você escreve a função,
uma palavra fixada do MQL, ele destaca essa palavra, né, na cor roxa. Então ele diferencia essa palavra das outras variáveis que a gente for definir. Ok? Ao declarar a função, vocês abrem e fecham o parênteses, abre a chave e fecha, porque o que tiver entre as chaves vai ser o nosso corpo, certo? Aqui em cima a gente vai ter as variáveis. Nesse caso eu preciso comentar o meu código. Por quê? Se eu apenas escrever aqui variáveis e declarar aqui embaixo, ele vai interpretar que esse nome aqui ele é algum componente, né, que porventura não está recebendo nada. Então, todo comentário que vocês forem fazer no MQL, vocês coloquem a barra invertida 2 vezes, até que a palavra ela fique aí na cor cinza, certo? Ficou cinza, está comentado. Então, eu tenho aqui a declaração de variáveis. Vamos colocar aqui com o corpo. O corpo do nosso consultor, certo? Lembrando que eu estou seguindo aquela estratégia lá que a gente definiu, né? Aquela modelação lá na primeira etapa. Então vamos lá, vamos declarar aqui uma variável simples do tipo string. Lembrando que o tipo string ele armazena palavras, né? Textos. Vamos declarar aqui colocar mercado. Declarei a string mercado, ponto e vírgula para finalizar, né, a linha, pois a próxima linha já é uma outra chamada que o compilador vai interpretar. Tem o meu corpo, iniciei o meu corpo. Quando eu iniciar o meu corpo, eu quero que a variável que eu declarei lá em cima, mercado, repare que quando eu declaro uma variável no MQL, a próxima vez que eu escrever ela, o programa ele vai interpretar, né? Ele já vai buscar essa palavra em memória. Então basta dar um enter. Essa palavra mercado ela vai receber, né, sinal de igual, ela vai atribuir alguma coisa a essa palavra. Vocês abrem e fecham aspas duplas. Vamos colocar aí Londres. Vamos lá. Londres, ponto e vírgula para finalizar a linha. Então a palavra mercado nesse momento vale Londres, certo? E eu quero apenas escrever essa palavra na tela. Eu vou usar o comment. Comment, vocês vão imprimir essa variável mercado, né, na tela do consultor. Comment, abre parênteses, e eu vou abrir aqui aspas duplas, vou escrever mercado de, aqui, 2 pontos. Aqui, após a aspas, né, após eu declarar aqui a minha palavra, né, eu vou dar um ponto e vírgula, certo? E agora eu vou colocar a variável mercado para estar imprimindo aqui dentro, né, do comentário. Então, mercado, aqui após o fechamento do parênteses, eu vou dar um ponto e vírgula, certo? Bem simples, tá, pessoal? Bem básico, só para a gente entender aí o funcionamento. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro eu declaro as variáveis, tá? Logo em seguida eu vou me preocupar com o corpo, né? Qual é a lógica do corpo. Nesse caso, como é o primeiro contato aí com a linguagem, não vamos estender muito. Atribuímos a variável mercado, declarada lá em cima, a palavra Londres, né? Entre as aspas, ponto e vírgula. E logo em seguida eu comentei essa palavra mercado, né? Que vale Londres, na tela do consultor. Ao final de tudo, eu fecho aqui as minhas aspas, as minhas chaves, e vou compilar.
Você pode apertar aí o F7 ou então simplesmente clicar aqui em compilar. Reparem que ele deu um primeiro erro aqui, ó. Esse erro, pessoal, ele ocorre, como vocês podem ver aqui, ó, eu não declarei o tipo, né, de onTick. Então, toda função, foi até bom ocorrer isso para a gente mostrar. Essa função onTick, ela não foi declarada aqui o tipo dela, né? Como é uma função que apenas está imprimindo aqui um comentário, né? Eu não estou fazendo nenhum cálculo dentro do corpo dessa função, ela vai ser vazia. Então, quando a função for vazia, né, o retorno, ela vai ser void, né? Void é sempre que eu for declarar uma função com retorno vazio, ou seja, eu não vou ter retorno de cálculo dentro do corpo. Beleza? Os tipos de função a gente vai estar vendo numa outra aula, tá bom? Feito isso, vamos compilar aqui de novo. Primeiro robô, vamos esperar aqui. Beleza, ó, deu 0 erros, né? 0 warning, ou seja, nenhum erro e nenhum aviso. E ele compilou, né, nesse tempo aqui. Feito isso, está prontinho o nosso primeiro consultor, né? É um consultor bem básico, bem simples, ele só vai imprimir na tela. Vamos testar? Para testar, galera, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão olhar aqui em cima, primeiro o nome do consultor, né? Esse aqui é o primeiro robô. Ele está sem um asterístico aqui em cima. Então, a gente já pode testar. Eu vou abrir aqui o meu MetaTrader, tá? A gente vai aqui, ó, exibir examinador de estratégias. Aqui eu tô na parte de consultor, né? Vocês vão trocar aqui o consultor, vamos colocar primeiro robô. Beleza, aqui, primeiro robô. O ativo pode ser o euro-dólar mesmo. Algumas dessas opções mais avançadas vamos estar vendo numa próxima aula, certo? Eu vou me atentar aqui apenas para a data, né, que eu quero pegar só um exemplo básico. Vamos colocar aqui 23 de 11 de 2015 para 24 de 11 de 2015. Ok. Aqui a velocidade do teste, vamos deixar 30. Vamos iniciar. E vejam lá, ó, mercado de Londres. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui. Vamos lá, mercado de Londres. Beleza, galera? Então é isso, tá? É apenas um contato com a linguagem bem básico para a gente já ir se adaptando aí às formas, né? As capturas, os tipos de variáveis, tá? E aos pouquinhos a gente vai caminhando aí para a construção do consultor, né? Para você aprender a automatizar suas estratégias. Mas é assim mesmo, vamos devagarzinho, tá? A ideia aqui é passar conhecimento. E eu espero que você tenha captado aí muito dessa aula, tá, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente já vai dar uma avançada aí, beleza? É isso aí, galera. Abraço para todos, tá? Muito obrigado. Comentem aí, dê os feedbacks. E até mais, galera. Valeu!